E o pecado, nós podemos ver que sempre ele promete a liberdade, mas no final sempre ele vai trazer escravidão. E o pecado, muitas vezes, ele começa pequeno. Ele começa com uma pequena mentira para escapar de uma certa situação que você passou. E depois, uma outra mentira para sustentar aquela primeira mentira. E outra para esconder tudo. E quando nós deparamos, quando nós percebemos, já estamos correndo risco. É uma corrente de pecado. Assim aconteceu com Davi. Primeiro, ele foi aquele olhar na mulher de Urias. Em seguida veio o adultério. Depois veio aquela tentativa de querer cobrir tudo o que ele tinha feito. E depois ainda vem o assassinato de Urias. É assim que o pecado, um pecado puxa o outro pecado. O pecado ele nunca fica parado, ele sempre cresce. Abra suas Bíblias em 1 João capítulo 1. Nós vivemos numa época difícil e que muitas igrejas elas se negam em falar sobre o pecado. Mas a palavra de Deus, ela nos confronta com uma verdade inegociável. O pecado ele existe. O pecado é real e ele escraviza o homem. E o pior de tudo, o pecado nos separa de Deus. E porém, a palavra de Deus também, ela revela o caminho da glória. O perdão que Deus nos dá. E assim, então, como um médico, ele tem que revelar para o paciente a doença que ele tem para poder tratar, assim também Deus nos revela o nosso pecado para poder curar a nossa alma. E o maior perigo do pecado não é apenas cometer o pecado, mas acostumar-se com o pecado. Cerca de 60 anos após a ascensão de Jesus Cristo ao céu, o apóstolo João então escreve 3 epístolas. E nessa primeira epístola, João trata de vários assuntos. E na leitura que veremos nessa ministração, o assunto fala sobre confessar os pecados. Fala sobre perdão dos pecados. Fala sobre a nossa santidade, o abandono do pecado. E ele fala também sobre a comunhão com Deus. Ou seja, João aqui ensina o cristão para viver em comunhão, uma comunhão verdadeira com Deus, sem viver enganado espiritualmente, como muitas vezes nós somos. E o assunto que João trata, a maior preocupação dele é que o cristão não se engane pensando que não tem pecado. Todos temos pecados. Mas ele orienta que quem reconhece e confessa os pecados, ele recebe o perdão de Deus. E isso vem acontecendo desde o tempo de Adão até hoje. Nada mudou. Muitos dizem que eu não sou tão ruim, eu não faço mal a ninguém, eu sou melhor que muita gente por aí. Mas a Bíblia, ela mostra que o problema do pecado não está apenas nas nossas ações externas, está no nosso coração. Não é só aparente. Então Jesus, ele vem para ensinar. E lá em Mateus 5:28, ele mostra para nós que até um olhar impuro já é pecado perante Deus. Porque Deus é santo. E o pior pecador não é aquele que reconhece que é pecador, mas aquele que nega que é pecador. Então João, ele alerta sobre 2 pontos fundamentais nessa leitura. O perigo da nossa autoconfiança espiritual e a necessidade de confessar com sinceridade a Deus os nossos pecados.
O auto-engano espiritual, ele é perigoso para nós, porque a pessoa, ela acha que está bem com Deus, mas na verdade, muitas vezes ela está longe de Deus. E Jesus, então, ele conta uma parábola em Lucas 18, sobre o fariseu e o publicano. O religioso, o fariseu, ele orava, mas dizendo que ele era justo e que era melhor que os demais homens. E o fariseu, que não conhecia muito religião, ele falava: Pai, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E quem voltou para casa justificado foi o publicano. Ele justificou. É que a nossa justiça, a justiça própria, é o maior obstáculo para nós receber a misericórdia de Deus. A dificuldade está aí. E na carta, a maior preocupação de João é evitar aquela falsa sensação da justiça própria. Ele quer conduzir o crente a uma vida de humildade, de crença, de confissão e de depender do perdão de Deus. É isso que João preocupa. Ele quer nos preservar em comunhão com Deus. E um exemplo disso é o rei Davi, que nós sempre citamos. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele reconheceu o erro. E ele fala: pequei, Senhor. E ele foi absolvido. Ele recebeu misericórdia de Deus. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos entender o texto. 1 João, capítulo 1, versículo 8 em diante. Assim fala a santa palavra. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. E esses 2 versículos mostram aqui 2 verdades. Negar o pecado é um auto-engano. E confessar o pecado traz perdão. Quando o pecado é escondido, a alma então permanece presa no pecado. Mas quando o pecado é confessado, então a alma, ela recebe a liberdade. Ficamos livres. Porque simplesmente confessamos o pecado. E sabemos que o pecado, ele separa, ele é rebeldia contra Deus. E nessa mesma epístola, logo em frente, no capítulo 3, no versículo 4, a palavra fala: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E pecar, então, é viver em oposição à vontade de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva, lá no começo. Lá desde o início. Devido ao pecado, Adão e Eva foram separados de Deus. Foram expulsos do paraíso. Condenados à morte. Morte espiritual e morte física. E é o pecado que é a razão de toda essa maldade que existe no mundo. Logo em seguida, um irmão matou o outro. Iniciou-se os pecados por causa da desobediência. E Jesus diz em João 8,34: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É assim como um vício que prende uma pessoa. O pecado também, ele traz cadeias espirituais em nossa vida. Ficamos presos. E o pecado, nós podemos ver que sempre ele promete a liberdade, mas no final sempre ele vai trazer escravidão. A droga, a prostituição, tudo parece liberdade, mas vai trazer escravidão. E o pecado, muitas vezes, ele começa pequeno. Ele começa com uma pequena mentira para escapar de uma certa situação que você passou.
E depois, uma outra mentira para sustentar aquela primeira mentira, e outra para esconder tudo. E quando nós deparamos, quando nós percebemos, já estamos correndo risco. É uma corrente de pecado. Assim aconteceu com Davi. Primeiro, ele foi aquele olhar na mulher de Urias. Em seguida veio o adultério. Depois veio aquela tentativa de querer cobrir tudo o que ele tinha feito. E depois ainda vem o assassinato de Urias. É assim que o pecado, um pecado puxa o outro pecado. O pecado ele nunca fica parado, ele sempre cresce. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, então envia Jesus. Envia Jesus para nos libertar desse pecado. E Jesus, ele nunca pecou, mas ele se ofereceu em pagamento pelos nossos pecados. Então agora quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, é livre do pecado e é unido novamente a Deus. E a Bíblia declara em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, ou seja, é a justiça de Deus. E ele continua, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a graça de Jesus. Mas nós nos perguntamos, será que eu sou pecador? Será que o fato de eu não roubar, de eu não matar, ser bondoso, generoso, me isenta dessa culpa? E muitos acham que sim, que é assim. Mas a Bíblia, ela vai mostrar que não. Em Romanos 5:12, a palavra fala, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos os homens são pecadores. Todos somos pecadores sem exceção. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. E mesmo nós sermos bonzinhos aos olhos dos amigos, dos familiares, nós continuamos sendo pecador. A palavra fala em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Precisamos voltar. E talvez você pense que é uma pessoa boa, que seus amigos te acham uma pessoa correta, que vive bem. Mas o pecado, ele é que nem um ovo estragado. Você pode quebrar vários ovos bons numa omelete, mas se você quebrar um único ovo estragado, estraga toda a omelete, estraga tudo. Um único pecado. Um pecado no meio de toda a sua bondade já é suficiente para você se tornar impuro perante a pureza de Deus. Imagina você vestido todo de branco, branquinho, e uma simples gota de óleo que caia nessa roupa. Todo mundo vai perceber aquela mancha na sua roupa. Você está todo branquinho, mas há algo que chama atenção. Estraga tudo. Assim é o pecado para Deus. Um único pecado já é suficiente para tornar um homem culpado diante da santidade de Deus. É visto de longe. Um único pecado já é suficiente para nos mostrar que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, aqui, segundo a Bíblia, todos nós somos pecadores. Nascemos com essa natureza pecaminosa, herdada de Adão e Eva, e somos separados de Deus. E aquele, então, que nega que é pecador, está cometendo ainda mais pecado. As igrejas não querem pregar isso. As igrejas querem pregar algo, prosperidade,
que você seja feliz, mas nós precisamos ser corrigidos para ser felizes. E a palavra ela afirma claramente que todos pecaram. E no dia a dia, nós pecamos muitas vezes, algumas vezes, pela nossa própria natureza, ou por falta de conhecimento. Falta de conhecimento por não ter essa comunhão com Deus, não procurar um estudo bíblico, não ler diariamente a Bíblia. E a Bíblia ela vem mostrando para nós, ela dá vários exemplos, como o pecado ele se manifesta no dia a dia para nós. São coisas aparentemente simples da nossa vida. Imagine um coquetel, baixaria. Imagina na sua casa a gula, comer sem necessidade. Isso é pecado, a palavra mostra. Alguns até enchem o prato, até mesmo sem sequer pensar nas outras pessoas que estão ali para servir também. E se enchem, comem demais, ficam estufados e nunca ficam satisfeitos, porque são gulosos. É pecado. E isso ainda traz consequências, doenças. Também quando nós permitimos que alguém passe a gente na frente de uma fila, isso é pecado. Nós estamos desmerecendo o irmão que chegou por primeiro na fila, e nós nos achamos ainda que nos demos bem, e sem perceber nós estamos pecando. Tem pessoas que mentem compulsivamente, e eles convivem com a mentira, e passam a considerar aquilo normal. Mentira em cima de mentira, vícios de mentira. Outros vivem no meio da corrupção, no trabalho ou algum local. Isso é só um alerta. E eles acabam aceitando e se dobram àquela corrupção. E a desculpa é que todos fazem assim. Mas a salvação é individual. É para cada um, é individual. Não tem justificativa dos nossos pecados com o erro dos outros. E o pecado, então, ele afasta o homem de Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. E o homem, por causa do pecado, ele se torna impuro, imperfeito. E essas consequências é clara. Romanos 6:23, a palavra fala assim: porque o salário do pecado é a morte. Morte de inferno. É essa morte que o versículo está falando, uma morte espiritual, que significa separação eterna de Deus. E a Bíblia então mostra que o pecado ele não fica isolado, ele vai gerando outros pecados. Pecado gera mais pecado. É uma corrente. Lá em João 12, 9 e 11, nós podemos ver aqueles principais sacerdotes que decidiram matar Lázaro. Porque a vida de Lázaro era uma prova do poder de Jesus. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E eles queriam eliminar essa prova. Então ali gerou-se um ciúme, o orgulho, e depois o desejo de manter aquele poder que os sacerdotes tinham, e logo em seguida levar aqueles homens a desejar mesmo até o assassinato. E Tiago ele vem explicando isso em Tiago 1:14 ao 15, ele fala assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É a palavra mostrando. E é um processo. A cobiça, ela começa no coração, nasce dentro do nosso próprio coração, e ela começa a gerar o pecado.
E o pecado gera então essa morte espiritual, separação de Deus, fogo eterno. Então o pecado ele traz essas consequências, consequências internas para nós mesmos, aquela tristeza que muitas vezes temos, sentimento de culpa, perda daquela sensibilidade espiritual que muitas vezes nós temos e perdemos por algum motivo, por algum pecado. Aqueles sonhos que você tinha, aqueles sonhos maravilhosos, passam a sumir. Você perde a sensibilidade do que Deus está querendo falar para você. E o diabo humilha, ele quer humilhar. E o pecado então afasta a gente de Deus. Mas ser tentado, não é pecado ser tentado. O problema é ceder a essa tentação. Ceder a tentação é pecado. Imagine você uma pessoa que está presa. Ela está numa cela. E ela tenta sair dessa cela porque ela está trancada. Ela começa a empurrar, ela começa a gritar, ela desespera. Ela tenta arrombar, mas ela não consegue. Então chega alguém com a chave e simplesmente abre. E essa pessoa está livre, ela pode sair. O pecado é essa prisão. Mas muitas vezes a pessoa tenta sair com esforço próprio. E não é o nosso esforço próprio que vai nos tirar dessa prisão. Não basta nós sermos bons, não basta fazer todas essas obras, não basta querer melhorar de vida. Isso é válido sim, mas é válido para o nosso galardão lá no céu. A porta ela vai continuar fechada. Porque o único que tem essa chave para te libertar é Jesus. É Jesus Cristo que tem essa chave. E João 8:36, a palavra fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Cristo. O homem, ele pode tentar sair do pecado sozinho, mas só Jesus tem a chave dessa libertação. Somente Jesus. Mas a palavra de Deus também apresenta uma solução para tudo isso. Apresenta, por primeiro, a necessidade da confissão, confessar nossos erros. E lá na leitura inicial, a palavra fala: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando então a pessoa ela se arrepende e confessa os seus pecados de coração, seu coração é liberto. É liberto para viver uma nova vida. E a confissão então deve ser feita para Deus. Confessar a Deus que é Ele que perdoa. Algumas vezes, até mesmo para a pessoa contra ele pecou, é necessário para restaurar aquela comunhão com o irmão. Você errou, mas peça perdão para o irmão. Confesse que você errou. E outras vezes é até necessário, dentro da igreja, confessar perante os irmãos, para ter novamente essa confiança perante os irmãos. E para tudo isso, então nós temos um advogado, sentado à direita do Pai, Jesus. É por meio dele que nós somos perdoados. Porém, nem todos os pecados que nós cometemos é necessário expor perante os homens. Quem perdoa é Deus. Mas todos os pecados devem ser confessados sim a Deus. Temos que tirar um tempo para meditar nos nossos erros. Tirar um dia especial para isso. Lembrando todos os nossos erros, nossas falhas. Então Deus dá essa maravilhosa graça, esse amor. Esse amor que Ele tem por nós. E nos retorna para esse caminho de salvação. E esse caminho é através de Jesus. O perdão através de Jesus que morreu na cruz por nós. Quando você confessa
os seus pecados, com um arrependimento sincero, então você recebe o perdão de Deus sim. E Deus não lembra mais do seu pecado. Se alguém te acusar, é da parte do diabo, que o diabo é o acusador. Se Deus perdoa, você está perdoado. Não entre em depressão por causa de um pecado passado. Deus perdoa. E o perdão então vem através desse sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz. Não vem pelos nossos méritos de bondade. Então Jesus morreu na cruz por nós. Ele que foi o sacrifício. Mas ele ressuscitou porque ele falou que no terceiro dia ele venceria a morte. E é por meio dele que nós somos perdoados, que nós somos purificados, que nós somos libertos do poder do pecado, das amarras do inimigo. Então nós somos reconciliados para Deus através de Jesus. O pecado, ele vem gerando a morte, mas esse Jesus maravilhoso, ele gera vida. E vida eterna para nós. Vontade de viver novamente, até aqui na terra, voltar a comungar com os irmãos. E hoje existe para todos nós. É decisão nossa, permanecer no pecado ou receber esse perdão que Deus nos oferece tanto. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. É a palavra que está falando. Se hoje ainda existe alguém aqui com esses problemas, com essas dificuldades, examine-se, peça perdão. Muitas vezes, por fora, parecemos até estar bem, mas lá no interior, muitas vezes, o pecado está escondido. Peso na consciência, muitas vezes. Mas Deus então trouxe você hoje aqui, para te libertar, para tirar você dessa escravidão, porque existe o perdão. Não importa o tamanho, o grau do pecado que você cometeu no passado. Não importa o erro que você cometeu. Cristo, ele pagou lá na cruz por nós todos esses pecados. O nosso pecado, o pecado de Adão e Eva até hoje, levou Jesus lá naquela cruz, pregado, chicoteado. Mas apenas o amor dele que manteve ele pregado lá. O amor dele por mim e por você. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou todos esses pecados, todos os pecados da humanidade. E quando ele ressuscitou, então ele venceu. Ele venceu essa morte. E a escolha é nossa. É nossa. Se nós continuamos carregando o pecado, esse fardo, ou se nós recebemos o perdão que Deus está nos oferecendo através de Jesus. E a Bíblia, ela é clara. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, o pecado, ele gera a morte. Mas Jesus, ele gera a vida para todos nós. Amém? Vamos ficar de pé.